Qual que vai ser a vinheta? Roda a vinheta. Caralho, a vinheta. Dominó, manequim. Manequim. Manequim, teu sorriso é um colar de marfim. Vou te seguindo, manequim, e nem dá bola pra mim. Beleza, ó, deixa eu comentar do triatlo. Ah, o que rolou no triatlo? Vou dar só uma passadinha básica no triatlo. Das principais provas, as provas que mais deram o que falar. Teve o 70.3 da Califórnia, que teve o Frodeno versus Lionel Sanders. Sim, que todo mundo tava esperando um embate. Pá, vai ter... Não deu certo. Furou o pneu do... Isso, furou o pneu. O Frodeno saiu na frente, na natação, como sempre. Mas nos 20 km de bike, o pneu furou. E engraçado, o que chamou atenção, que não era um tubular, era o clincher. Cara, ele tá usando clincher? Isso, ele tava usando o Estranho. clincher. Pelas imagens da internet, dá pra ver que tem uma câmera de ar no chão, perto dele, e ele assim, com a roda assim. Aí o Lionel Sanders aproveitou, fez um pedal do caralho, correu pra 1,14, fechou a prova, se consagrou campeão e tá fechando um bom ciclo. Do caralho. O Frodeno só completou a prova do pedal, depois foi pra casa, não correu. Sim. Se conservou. E o Amorelli também estava nessa prova. Sim, eu Também vi. amassou no pedal e disse que não saiu para correr porque já estava torto. Mais ou menos Eu isso. prefiro não comentar. Minha Isso. assessoria tá aberta pra ele. Manequim, Outra coisa, o campeonato africano agora, do Iron, Sim. Full Iron, que aconteceu esse final de semana, deu o Ben Hoffman, Eu vi. amassou Ele no pedal fez abaixo de também. 8 horas, né? Foi a primeira pessoa a fazer a África abaixo de 8 horas, né? E quem ganhou o feminino foi a Daniela Riff, Sim. que chegou, Uns 40 minutos depois do Hoffman, né? isso, chegou saltitando, tirando uma onda. Uma coisa também que chamou atenção na prova da Daniela foi que ela estava 11 dias sem nadar porque estava com a dor na lombar. Então aqueles caras que acham que tem que estar nadando até a véspera da prova para poder se sair bem, ela estava 11 dias sem nadar, mesmo assim ela se deu bem. Brett Sutton, que é o técnico, não sei se era técnico do Colucci ou não, mas já foi. Assim como já foi do Henrique também. Eu que sempre fui chato com ele, nunca gostei muito das metodologias dele, mas hoje em dia sou um profundo admirador. E ele cria uma capacidade tão grande nos atletas dele. Eu nem conheço muitos atletas dele, eu sei que a Daniela Riff, a Spirig, Que é a Suíça que ficou em segundo nas sim, Olimpíadas. que já foi campeã, né, olímpica também. Isso. Mas enfim, ele não tem muitos atletas de ponta, ou tem muitos e, enfim, não sei se muitos destacam. Masculino, por exemplo, eu não sei dizer quem é um cara. Mas os treinos dele são tão duros e a metodologia dele é tão casca grossa mesmo que causa isso. A pessoa fica 11 dias sem nadar Não e deu nada. não dá nada. A pessoa acho que sofre tanto nos treinos e se conhece tanto que Isso. esses percalços que acontecem durante o treinamento que acontece não abala os atletas de jeito nenhum. Fico admirado com isso, cara. manequim, A meia maratona de Praga aconteceu esse final de semana e chamou bastante atenção a corrida feminina especificamente. Sim. Primeiro que eu não conhecia a meia maratona de Praga. Dizem que Praga é lindo, na República Tcheca, e é uma das provas mais rápidas europeias, então pode ficar no calendário de muita gente, né? Eu mesmo fiquei com vontade de Depois fazer. dessa prova aqui específica, chamou bastante mais atenção Sim, assim, pra sim. gente aqui do... Exato. A gente só fica pensando em das Berlim, Américas. Isso. Golden Fall Brasil. Mas enfim, a vencedora da prova, que bateu o recorde mundial da meia maratona, foi a primeira mulher a correr abaixo de 1h05. Não só bateu o recorde mundial da meia maratona, como bateu o recorde mundial dos 10K, dos 15K e dos 20K. Isso, ela trucidou Embalou. 4 marcas. Uma coisa que a gente vem batendo um pouco na tecla, e é difícil as pessoas entenderem, mas ela é africana, não usa Garmin, e a reportagem que eu vi com ela depois da prova foi que ela falou que se sentiu bem e gostou do pace que estava correndo, mas que não tinha a menor ideia que você ia bater o recorde ou não. Sensações, né? Estou me sentindo bem. Eita! Como tu tinha dito, largou masculino e feminino, então isso foi uma ajuda para ela. Não sei se vocês fazem esse propósito para as mulheres Isso. correrem com os homens mais fortes. Ela ficou um bom tempo correndo com alguns homens, com Isso. outra
outra atleta também. Sim, tanto que a segunda colocada, que fez 1:5:58, 1:5:22, ela também, teoricamente, teria batido o recorde dos 10, do 15 dos 20. Até os 20 elas estavam correndo juntas. Isso. E ela, acho que depois dos 20, falou que poderia acelerar um pouco mais e foi. Então não tem nada a ver com, meu Deus, estou correndo a 13:10, eu tenho que fazer a 13:05. Não, estou me sentindo bem e posso fazer um pouco mais. E deu certo. Tinham 2 americanos lá, a gente vai falar do masculino ainda, mas do feminino é uma menina que eu admiro muito, que vai fazer a maratona de Boston semana que vem, que chama Jordan Hansen. Os dois treinam com o Salazar. Ela fez e foi o 3º melhor tempo americano de todos os tempos feminino. E fez ainda pulindo para Boston. Então ela fez 1:06:58. Boston, que é uma prova-alvo para muito atleta. Exatamente. Principalmente para os americanos, que os americanos não ganham a prova lá faz um tempo já. Porque eles têm esse desejo, né? Igual um americano ganhar o Havaí no triatlon, um americano ganhar provas grandes na maratona, que está cada vez mais difícil. Tá, viu? E em relação ao masculino, como foi prova rápida também, foi o primeiro, que foi o Tamirá Tola. Ele foi, pela primeira vez ele baixou de 1 hora, ele fez seu personal best 59:37. Sim. Não precisa nem falar que é um tempasso, né? O segundo colocado 1:00:38. Ficaram bem juntos. Sim, e com destaque também para o Galen Rupp, que estava todo mundo pensando, ele vai fazer Boston também. Tá com uma fascite que está atrapalhando um pouco os treinos. Ele falou que sentiu o pé durante a prova, mas estava todo mundo apostando que ele iria bater o recorde americano da meia maratona, que é 59 alto, mas ele acabou fazendo 1:02. Isso pulindo para Boston. Exatamente, nem pensou em treinar para essa prova. Como não fizemos o jornal semana passada, por problemas extracampo, nós não cobrimos o Mundial de Cross Country, né? Que foi fantástico, cara. Assim, Cross Country é uma prova, é mais ou menos como mountain bike. O ciclismo é bem tradicional, tem uma coisa a mais, né? De ter... Isso. Sendo na grama, com lama, sobe, desce, pula tronco, faltou um elefante lá Exatamente. atacando as pessoas. Eu acho do caralho. E tiveram várias coisas legais, como a primeira vez... Só um parêntese, Cross Country funciona, tem a prova individual, né? E dentro da prova individual também tem a prova por seleções, né? por times. Isso. E muita gente não sabe, mas por exemplo, eu cheguei em primeiro, eu somo 1 ponto. Se o meu companheiro de time chegou em 10º, ele soma 10 pontos. Então soma-se a colocação dos 4 primeiros de cada seleção. E quem fizer o menor tempo, menor pontuação, vai se classificando. Então, por exemplo, óbvio que os africanos todos, o Quênia ganha o Mundial de Cross Country, sei lá quantos mundiais. Então, os Estados Unidos nem sonha em ganhar, nem individual nem por equipe, mas o fato de ficar no pódio ou ficar entre os 5, o feminino ficou em 5º, acho que o masculino ficou em 6º. Eles comemoraram pra caramba. Sim. Enfim, tô falando tudo isso porque, por exemplo, no feminino se pontuou só as 4 primeiras, mas no feminino as 6 primeiras foram quenianas. Eu vi. Pela primeira vez na história. Fechou o bonde do Quênia, chegaram as 6 primeiras do Quênia. Então somaram-se os pontos ali e ganharam. Tanto que acho que é o que eles chamam de perfect 10, né? Que se somar os 4 primeiros, né? 4 mais 3 mais 2 mais 1 dá 10. Então eles fizeram 10. No masculino eles fazem isso direto, não fizeram dessa vez, mas se tivesse excluído 2 por alguma coisa, as outras 2 estariam lá e fariam 10 do mesmo jeito. Isso. E no masculino, que foi uma prova sensacional, que a prova foi em Uganda, e um cara, que eu não anotei o nome dele. Mas era local? Era local e, cara, a torcida linda, né? Bem coisa de todo mundo dançando, vuvuzela. Tocando os tambores pro cara e ele tava empolgadaço. E acho que faltando 1 quilômetro ele atacou. E eu achava que ele fosse ganhar mesmo, fiquei surpreso que ele dispensou um cara do Quênia, que era o favorito. Isso. E faltando uns 400 metros, o motor dele cara, mas fundiu muito, assim, ele andou. Tanto que teve várias discussões científicas sobre isso, sobre o fator da torcida, sobre será que se ele tivesse no Quênia ele teria atacado. Foi uma coisa, a torcida, ficou linda a imagem, ele na frente, a torcida, e mesmo assim ele quebrou.
né, não sabe se... Geralmente quando se quebra, parecido com o Jonathan Brown, né? Que ele Sim. só não caiu no chão, mas ele nem sabe o que aconteceu. Entrou em colapso, né? Se foi hipoglicemia ou se foi o calor. Um das duas, geralmente, é por calor, como aconteceu com o Jonathan Brown, mas pode ter sido por... Ela estava tão ansioso ali de poder ganhar alguma coisa. Em casa. Geralmente se tem esses colapsos quando se vê a chegada, que você se relaxa um pouco, mas nem isso ele viu. Realmente. E uma coisa muito legal, quem ganhou foi... Os dois primeiros foram quenianos. E quem ganhou por equipe foi o Quênia também. O cara que estava liderando, faltando 500 metros, chegou em 30º. O Cross Country ele é muito disputado, então se disputa sprint... Tem até uma foto que a gente vai colocar que é bem legal. Cada vaga é pontos valendo, né? Então ele chegou em 30º e ele foi o quarto de Uganda. E por conta dele ter chegado em 30º, o Uganda foi terceiro por equipes. Foi bem legal, assim. Eu achei. Realmente, eles correm o tempo todo em bloco. Exatamente. Todo junto. Exatamente. O cross country é realmente muito legal. E aí cara. A gente está falando tudo isso para chegar no tema que é como esse mundial repercutiu pra caramba em termos de organização, de views mesmo, né, de Ibope. Tá todo mundo discutindo o futuro do cross country, porque já foi um esporte olímpico. Isso foi retirado. Foi retirado, não tem um lobby, por exemplo, tem beisebol lá, tem golfe. Não sei que tem gente que gosta de beisebol e golfe, mas modéstia à parte, não são esportes que... Enfim, não posso discutir isso. Não vai estar nesse mérito, né? A primeira curiosidade dessa semana, eu prefiro que tu comente. Eu só quero comentar que foi dentro de uma prova. Lá nos Estados Unidos tem várias provas universitárias de um nível muito alto. E uma dessas chama Stanford 10K, que eles chamam lá, sei lá qual é o nome. Stanford Invitation, né, que não tem só os 10K. E, por favor. Tá, tinham os árbitros, aqueles trajes típicos de árbitros de atletismo, e tinha um querendo atravessar a pista, mas estava muito displicente. E alguém certamente gritou para ele assim: "Ô, cuidado aí! Sai da frente, gordinho!" Ele olhou pro lado e foi pro outro. Olha, pá! Cara, fantástico. Strike, mas lindo. Imagina a sensação do cara que tá na frente ali, que bateu a primeira vez com ele, assim. Tipo, cara, posso ter que... Tanto que, óbvio que ele ficou puto, né? Fudeu com a prova toda, tanto que me comentaram, pô, mas a prova voltou. Eu tenho quase certeza que não voltou. Faz parte, entre aspas, de... Isso. Tem coisas que acontecem, igual o Homem-Aranha atacou o menino lá, não voltou, ele resolveu chegar. Mas no vídeo que a gente vai colocar, o primeiro que é colocado que tem uma maior trombada, cara, ele já aproveita e pega pela gola, dá um judô no gordinho. Isso, porque, porra, frente, eu faria o mesmo, eu pisar na mandíbula dele assim. E a segunda curiosidade é que esse final de semana tivemos a Berkeley Marathon, que é aquela ultra. Isso, foi uma maratona que a gente já comentou aqui, do documentário que tem no Netflix. Isso. Que poucas pessoas completam. Exatamente. Na verdade, assim, no dedo da mão dá pra encontrar. Pô, já não vou lembrar há quantos anos tem a corrida, mas 18, 20 pessoas completaram em 40 anos. Isso. Eu assisti o documentário, muito legal. É uma prova de corrida, mas é uma prova de orientação também, então já me desmotivou. Achava que era só correr, mas de jeito nenhum. Não é, mapinha na mão. Mapinha na mão, tem várias coisas legais. O organizador da prova, que é muito entrevistado no documentário, é um cara muito massa, um velhinho, a largada ele tem que acender o cigarro, não tem buzina. Nossa. Quando ele vai... É raiz, né? É raiz total. E esse ano apenas um completou. Nossa, foi quantos quilômetros? 100 milhas, né? 160 quilômetros. São várias voltas, são vários dias de provas, são várias voltas, tem que ir um sentido horário, outro sentido anti-horário. O velhinho criou uma coisa, a última tem que ser inversa, é à noite. Cara, é difícil, é uma prova... Ele fica matutando isso durante o ano todo. Tanto que é no Alabama, no Tennessee, assim, é no sul dos Estados Unidos. É naquela trilha onde o cara que matou Martin Luther King fugiu, que ele andou em 60 horas, 8 quilômetros. Cara, pense num matagal, tipo uma floresta amazônica, e o cara tem um mapa de tudo aquilo, ele fica lá, era o quintal da casa dele, ele fica lá conhecendo trilhas, ele acha que sabe algumas trilhas e coloca na prova. Dominó, manequim.
Dominó, manequim, ai, minha irmã gostava pra caralho disso. Sério? Velho. Puta que pariu. Vai lá, o Ronivon não. Conrado, pô. Vai lá, o Conrado e trupe do Faz Gugu. um manequim com... Qual é o nome do último cara do Black? Locomia, cara. Qual Locomia manequim aí? Manequim. Manequim.